Oi, você tá me ouvindo? Tá me escutando? Mas tá me escutando ou tá me ouvindo? No nosso episódio de hoje do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates, a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual a diferença entre ouvirmos as pessoas falarem, ouvirmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a diferença entre genuinamente escutarmos? A propósito, você tá me escutando ou tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou tá me escutando? Vem para esse novo e auditivo e interessante episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bem-vindos, pessoas pensantes e pessoas ouvintes. Lembra que a gente no começo falava pessoas pensantes, né? Pessoas pensantes, mas hoje a gente quer também convidar as pessoas ouvintes. Mas mais do que ouvintes, eu queria convidar hoje as pessoas que escutam. Porque a gente vai falar disso, da arte de escutar, porque escutar é uma arte, né? Há uma diferença entre o processo mecânico de só ouvir, né? Só deixar que a onda sonora entre no nosso ouvido, mas às vezes não está nem prestando atenção direito, e o genuinamente escutar. Mas para isso, Pailu querido, meu comparsa de podcast, tudo bem? Tudo ótimo. Ouvindo alto e claro. Alto e claro, muito bem. Julião, tudo bem? Tá me escutando? Estou te escutando daqui. Tá bom, maravilha. E a gente hoje trouxe uma convidada, eu a conheço há alguns anos, tivemos já a oportunidade de trabalhar juntos algumas vezes em projetos, e acho que a presença dela é muito legal nesse tema, porque ela genuinamente é uma pessoa que escuta, sem colocar nenhum tipo de pecha, nenhum tipo de, né, de obrigação que a pessoa esteja à altura desse título, mas é um reconhecimento meu. Adriana Codato. Dri, que alegria, que privilégio ter você aqui. Eu sei que sua agenda é bastante apertada por conta da tua responsabilidade. Obrigado por escutar o nosso convite. Mais do que só ouvir o convite, obrigado por escutar. Você tá bem? Eu tô super bem e já começo agradecendo vocês três aqui pelo convite. Eu sou a convidada, mas o presente é para mim, porque é um prazer estar aqui para conversar. Eu sou ouvinte do podcast, então eu participo e ouço os podcasts já há algum tempo. E agora você me trouxe uma fala de que eu sou uma boa ouvinte. Então eu fiquei pensando, o que eu vou contribuir com vocês três nessa conversa, com todos os convidados que vocês já tiveram aqui, que eu já ouvi. E você trouxe sobre a questão de ouvir e eu falei... Que bom reconhecimento, eu te agradeço pelo feedback aqui ao vivo, né, assim, pra gente poder começar essa conversa. E eu tenho muito para melhorar ainda nessa questão de ouvir, mas é algo que eu busco fazer todos os dias, com certeza. Mas eu reconheço mesmo, assim, por já ter trabalhado alguns anos com a Adri, você vem do RH, certo? A sua área de atuação Sim. majoritária é o RH, que é uma área que precisa escutar muito, mas que também não pode só escutar sem ter algum tipo de resposta ativa, mesmo que a gente não saiba como resolver o problema do indivíduo. Mas de verdade, eu acho que o reconhecimento é muito natural, porque você, mais do que só ouvir, e aqui os termos, gente, podiam ser banana e laranja, né, azul e verde, não é aqui o ponto exato, né, etimológico do dicionário que importa. Mas a ideia aqui é a gente separar a diferença entre o ouvir passivo, né, então mais uma vez, o movimento mecânico. Uma vez numa palestra eu ouvi um cara me explicar como é que funciona o processo auditivo. A primeira coisa que ele começou falando na palestra é que o som não existe. Sabiam disso? Então, como assim? Pois é, o som não existe. O que existe é a vibração das moléculas de ar, né, do oxigênio, gás carbônico, enfim, que compõem o ar. Elas vibram. Os nossos cílios dentro do aparelho auditivo, do equipamento aqui ouvido, capturam essa vibração, transformam em impulso elétrico, que é enviado por todo o mecanismo aqui, os ossos, né, junto com os cílios, transformam em impulso elétrico, que entram nos canais, nos sistemas, né, nervosos do sistema auditivo, e levam esse impulso elétrico para o cérebro, que vem especialmente para a região de Broca, se eu não estiver enganado, esse é o nome que se deu para uma região aqui próximo da têmpora, onde esses impulsos elétricos são transformados nesta linguagem, nesse sentimento praticamente, que nós chamamos de som. Mas na natureza, o som não existe. Se você não tiver esse equipamento que nós temos, e uma série de animais também tem, para transformar a vibração em impulso elétrico e o equipamento cérebro, ou pelo menos uma determinada região, para transformar esse impulso em som, o som em si na natureza não existe.
Então, olha que importante que me parece, que nós estejamos não só mecanicamente, passivamente ouvindo, aí por isso que eu brinco que as expressões aqui estão só para a gente diferenciar os dois movimentos, ouvir enquanto um processo passivo, o som entrou, e não só ouvir com os ouvidos, né? Mas ouvir também com os olhos, com a pele. Quer dizer, só entrou o estímulo em mim e a diferença de eu ter capturado esse estímulo, ponderado sobre ele, prestado atenção no que é que o outro está me dizendo, o que aquela situação está me dizendo. É nessa ótica que eu queria, né, começar aqui provocando a diferença entre o ouvir e o escutar. E colocar o escutar como uma arte, como uma competência. E aí que eu reconheço, Dri, desses anos todos, eu acredito que o primeiro trabalho que eu fiz, que eu devo ter te conhecido, deve ter sido lá para 2013 ou 12, alguma coisa assim. Então, já se vão mais de 10 anos. E sempre me chamou a atenção uma escuta ativa que você tinha. E você é uma pessoa eloquente. Você é de falar também. Vozeirão de radialista, né? É verdade, você fala muito bem. Mas eu acho que tem esse equilíbrio. Você sempre demonstrou uma atenção em escutar mais do que só ouvir. E acho isso fundamental, né? Já que você trouxe esse ponto, eu queria recordar uma coisa que eu vivi muito forte dentro do mundo corporativo. Porque o mundo corporativo é uma grande máquina, né? Que fica o tempo todo como se tivesse diversos maestros observando os músicos para ver se está todo mundo em sintonia. E um dos grandes desafios dentro da corporação, que lida com muita gente, é fazer-se compreender. Para fazer-se compreender, você precisa trabalhar essa história da escutativa. Só que a escutativa não é simplesmente você estar observando o Júlio falar e falando, não, eu estou prestando atenção nele. Às vezes você está prestando atenção, mas está só seu corpo lá. E a tua mente está em outro lugar. Então você não está presente naquela energia toda que está sendo trocada. E isso talvez seja o grande calcanhar de Aquiles, né, nas corporações, porque as pessoas dizem, eu estou praticando a escutativa. Está mesmo? Porque se estivesse praticando, não estaria querendo interromper para falar o que ele pensa. E sim para deixar a pessoa terminar de falar, digerir tudo aquilo para depois fazer um posicionamento. Você percebe em muitas reuniões, às vezes, todo mundo querendo defender o seu ponto de vista ou defender alguma ideia. E nem escuta a outra ponta, que às vezes tem algo para agregar ou algo para desmanchar aquela ideia e que não tem nada a ver com o seu ego, tem a ver com o que é melhor para a corporação. Então a escutativa, para mim, ela é chave para você poder ter um entendimento e para poder ter consenso. E às vezes o consenso não é que todo mundo tem que concordar com aquilo, mas todo mundo tem que entender aquilo para que possa escolher o melhor caminho para a companhia. Alguém vai ter que abrir mão, né? Sim. E, Pailu, você trouxe um ponto que eu acho muito importante. Para você estar com a escuta ativa, você tem que estar presente, né? Então, a cabeça pode estar em vários lugares, você pode estar pensando 1 milhão de coisas, mas se você não estiver presente naquele momento, e hoje muitas coisas nos distraem, é celular, é outras coisas que acontecem, pessoas que passam. No mundo corporativo, é difícil a gente conseguir estar presente, porque são muitos compromissos hoje, né? E o Danilo fazendo essa introdução, eu fiquei pensando assim, de onde que eu tirei, né, assim, essa habilidade, talvez, e é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Eu diria que é uma competência, viu? E assim, quando eu era jovem, lembra aqueles cadernos que a gente escrevia, respondia perguntas? É uma delícia que você tinha umas perguntas. O Júlio não lembra que ele é muito jovem. Muito novo, Mas tinha um caderno que a gente respondia perguntas e passava de amigo para amigo. Aquele que você colocava uma pergunta e passava para trás. Exatamente. Aí você colocava um número e tinha uma resposta. Isso, eu lembro de uma resposta que eu dei naquele caderno que assim, qual que era uma vontade que você teria, um sonho, alguma coisa assim. E eu escrevi que era conversar e ouvir as histórias das pessoas. A maioria das pessoas do mundo que eu pudesse. E eu sempre fui muito aleatória. Tem uma colega que fala assim pra mim, ela me classificou nesse aniversário e caiu perfeito pra mim. A Adriana é a pessoa dos rolês aleatórios. E aí, assim, eu vim pensando no carro, esse podcast é um podcast aleatório, assim. Bem minha cara, né? Porque os temas são extremamente diversos. Mas olhando para aquele caderno e pensando na forma de como eu gostaria de ouvir as histórias das pessoas, talvez lá já era uma habilidade, uma vontade que eu tinha. Em 2023, eu pensei muito se eu mudava ou investia mais numa carreira de coach.
quando surgiu, né, toda aquela formação, mas eu não fiz e fui fazer anos depois, acho que 2018, não sei se eu te contei, Danila, Isso, em essa 2003 história. você pensou em... 2003 eu pensei... É que você falou 2023 só pra... Não foi que ela falou 2023? 2003 eu 2003 pensei... que você pensou. E aí eu não fiz a formação, mas era algo que eu pensava assim, eu acho que seria ótimo se eu pudesse atuar nisso, né? Quando foi 2018, foi aí quando eu realmente achei que estava pronta para viver tudo aquilo. E aí, quando eu fui para uma formação de quase 2 anos para me tornar uma coach... Coach mesmo, né? Coach não mesmo. aquele que grita que é coach e não tem metodologia nenhuma. Não, porque foi uma vivência de quase 2 anos. Uma formação mesmo. Uma formação. E quando eu fui para essa formação, era para fazer um autoconhecimento profundo, que eu achava que eu ia aprender a fazer perguntas e a ouvir, mas eu olhei para dentro. E aí foi quando começou essa história toda de entender e de me colocar presente nesse momento para poder, com qualidade, ouvir, né, assim. E no mundo corporativo, que foi por isso que eu fiz a formação realmente, porque via muito a necessidade e eu queria unir, talvez, essa minha habilidade com a necessidade do mundo corporativo, mas eu apliquei isso na minha vida, na minha família, né? Não com o marido necessariamente, porque a gente tem que ter muita paciência para fazer essa escuta ativa, mas com a minha filha, com certeza, isso foi assim para mim crucial. Quantos anos ela tá hoje? 10 anos. Como é que ela chama? Lara Kaori. Pra gente deixar registrada a participação da Lara. Que legal. Aqui com a E ela gente, vai né? ouvir, com certeza. Então, acho que assim, não só no corporativo, Paulo, eu tenho visto e ouvido assim muito sobre essa escutativa e nas famílias, nos amigos, sabe? Sim, vale pra tudo. Um podcast, né? Quer dizer, vou fazer um desafio aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo / escutando. Você está assistindo em velocidade acelerada ou em velocidade normal? Eu tenho um combinado com a minha esposa, com a Are. Os nossos áudios, salvo uma emergência, a gente não ouve naquela velocidade duplicada. Por quê? Ela passa uma sensação de aflição. Acho que eu já comentei isso aqui em algum outro episódio. Sim. Às vezes ela tá mandando um áudio para mim dizendo assim: Dan, já que você foi, né, fazer uma reunião externa e tá voltando, você pode pegar o Pedro na escola, ele vai sair um pouquinho mais tarde, então vai casar o horário. E é assim que ela me falou. Mas se eu ouvir... E aí talvez eu não esteja ouvindo, esteja escutando, né? No sentido de não ter tanta qualidade. Na velocidade duplicada, eu vou ouvir algo como assim: bom, já que você tá voltando aí da reunião, você pode pegar o Pedro na escola? Tipo, fala assim comigo como se... Mas ela não tava falando assim. Ela tava falando numa boa. E nós temos esses mecanismos de acelerar. E eu, que, por exemplo, gravo muito áudio, certamente acabo, de alguma forma, convidando as pessoas a acelerarem, porque elas falam: o cara gravou um áudio de 5 minutos, eu não tenho 5 minutos. Não temos 5 minutos para ouvir as pessoas? Mas olha que curioso, você está falando da história do WhatsApp que acelera 50% ou 100% da voz original, né? Não é sobre a pessoa que falou. É sobre como você escutou. Pois é. Né? Você escutou e interpretou que está muito acelerado, está muito agressivo. A interpretação é só Mas fui sua. eu que distorci a fala dela, acelerando. Entendeu? Né? Olha só como é que é sobre escutar mesmo e mergulhar naquilo. Né? As pessoas fazem apresentações, de novo, no mundo corporativo, e falam assim: não, mas eu apresentei tudo bonitinho, eu dei show lá. Mas as pessoas não entenderam. O que valeu? Valeu nada, né? Tem gente, são perfis distintos, né? Tem gente que é muito do auditivo, tem gente que é muito do visual, né? Tem gente que é muito do sinestésico. Às vezes você precisa tocar uma pessoa para lá, opa. E tem gente que se comigo você o negócio. toca é um incômodo enorme, né? Super, entendeu? Então, a gente precisa ter essa percepção. E a pessoa, se ela fizer uma autoavaliação, como você bem disse aqui, ela pode primeiro aprender a dominar-se, para depois poder lidar com o externo, né? Olha, acho que não foi de propósito, mas talvez, como diria Carl Jung, a sincronicidade faz o seu papel. Os dois, na minha opinião, na minha humilde opinião, os dois melhores ouvintes, né, dessa trupe aqui, desse quarteto, ficaram de um lado da mesa. Os dois mais agitados. Os mais falantes. Porque eu acho o Júlio um bom ouvinte também, um bom escutador, né? Acho que você tem uma boa escutatória. Tinha um texto acho que era do Érico Veríssimo, que ele falava que alguém tinha que lançar um curso de escutatória
escutatória. Porque de oratória tinha um monte, né? Curso para ensinar a falar tinha um monte, mas não tinha curso para ensinar a escutar, né? Eu acho o Júlio um indivíduo que tem uma boa escutatória. E, Julião, eu tava ouvindo ela falar e queria te jogar essa provocação. Você falou que você lembrou daquilo que você respondeu no caderno, Adri. Sim. Eu tava essa semana conduzindo uma das aulas do curso de propósito que eu faço, e é uma aula onde a gente fala, usa uma charge lá que diz, pegue a sua capa, vista a sua capa e voe. E a gente associa essa charge, né? São 3 momentos ali, com a pessoa começar a se apropriar dos seus talentos e se apropriar do seu propósito e pôr ele num plano de ação. E tem uma hora que a gente subverte essa brincadeira dizendo, pegue na verdade, acho que a charge diz, pegue uma capa, vista a capa e voe. E a gente coloca assim, pegue a sua capa. E depois, com o tempo, a gente acrescentou mais uma versão, que é, a sua capa sempre esteve ali. Olha um pouco para a sua história, que você muitas vezes vai ver que a sua capa sempre esteve ali. Talvez a gente não tinha maturidade para enxergá-la. E quando você conta a história do caderno, olha que interessante o que você escreveu. Eu gostaria de ouvir histórias e conversar e trocar ideias com o máximo de pessoas. E você foi trabalhar numa área que lida diretamente com pessoas, aliás, chama-se, na maioria das empresas, recursos humanos. Sim. Tem horas que eu lembro o pessoal, né, dessa área, humildemente como consultor, porque eu estou numa posição frágil, eu falo, eu só queria lembrar que a sigla significa, que o pessoal fala RH. Sim, mas o que significa RH? Não é recursos humanos? Então vamos cuidar das pessoas. Vamos entender como esse recurso... Vamos ouvir as pessoas. Vamos escutar, ouvir, prestar atenção nesse recurso. E quando você me conta, você já me contou tantas vezes nos bastidores sua história, Júlio, você sempre foi um cara que pôs o dedo no pulso das pessoas ao seu redor e foi percebendo. Você reconhece que você tem uma excelente escutatória, que a sua capa da escutatória sempre esteve ali? Você começou a falar, eu lembrei assim, eu lembro que quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, entre 10, 12 anos de idade, e sempre todo domingo tinha alguém em casa, algum, sei lá, amigo da família, né, a gente morava em Minas, né, então e a gente não era de lá, então sempre que tinha alguém diferente, a gente chamava para casa e passava o domingo lá. E eu ficava sempre na mesa, participando ali da conversa, mas não conversando, só escutando. Aí eu lembro de alguns amigos dos meus pais falando assim, nossa, o Júlio é tímido, né, ele não fala nada. Aí eu falava assim, não, eu não sou tímido, eu só não tenho nada para falar agora, eu quero estar aqui só escutando o que vocês estão falando, né. E naquele momento eu era uma criança no meio dos adultos e realmente eu não tinha, sei lá, alguma coisa que eu pudesse contribuir na fala ali para colaborar com aquilo, mas eu gostava de estar ali, né. Mas eu achava curioso isso, essa rotulação, né. Não, ele é tímido porque ele não está falando nada, né. Não precisa ir muito longe, só um parênteses em cima disso. O Dan às vezes fica falando, né? Com todo mundo e eu tô quieto. Continua falando e eu tô quieto. Continua falando e eu tô quieto. Aí ele vira pra mim e fala assim, pai, Lu tá armando alguma coisa. Então, não tá falando nada até agora. Pois é. Porque eu sei, tô praticando, só pegando as peças. super escutativo aqui, entendendo de cada um pra depois funcionar. Mas depois apronta alguma coisa. Aí vem com uma... Não, então, e é natural, acho que essa postura de, não, deixa eu escutar, absorver tudo que tá acontecendo. Então, assim, existem essas características naturais, assim como é natural do Danilo o oposto, né? De falar, não, eu consigo desenvolver, vamos falar sobre caneca. Cara, larga ele 20 minutos falando sobre caneca sem respirar, né? Então, assim, mas são características pessoais, né? E quando... quase 3 anos atrás, né, quando surgiu o convite para mim, vamos fazer um podcast. Podcast, eu não posso ficar aqui quietinho, né? Eu não vou ficar aqui, é para conversar, é para falar. E foi interessante porque o meu perfil é esse, é de escutar, não necessariamente falar, mas há momento para tudo. Há momento para falar, há momento para escutar. O cara trazendo Eclesiastes aqui na mesa. Então, assim, existe um momento de você realmente se posicionar e é esse equilíbrio que a gente está sempre buscando. A conversa, né, a comunicação, não é só falar, escuta, mas a fala tem o seu papel também. Sabe que, mudando um pouquinho de assunto, não, né? Mas mudando um pouquinho do tema aqui, recentemente as crianças da minha escola, da escola delas, eles fizeram uma mostra sobre comunicação. Eles estavam estudando sobre esse tema, comunicação. Eles fizeram quase que uma mostra de arte, assim, montaram uma sala que tinha jogo de luzes, algumas formas diferentes de comunicação. Então, comunicação em línguas diferentes,
escrita, fone de ouvido com alguma coisa, aí tinha telefone, tinha várias coisas ali referente à comunicação. Aí tinha alguma coisa em código que você tinha que decifrar e decifrava lá, aí tinha essa pergunta, qual que é o sentido, qual que é o propósito da comunicação, né? Por que da comunicação? E cada um escrevia num post-it lá o que achava. Eu escrevi alguma coisa que depois eu me orgulhei e falei, não, acho que eu gostei disso que eu escrevi. Que, assim, qual que é o propósito da comunicação? Daí eu coloquei, não ser sozinho. Né? Não ser sozinho. E não é nem estar, é não ser. A gente se comunica porque a gente não é... ninguém é uma ilha isolada. Né? Ninguém é um indivíduo isolado da sociedade. Todo mundo se conecta de alguma forma. E para isso que serve a comunicação. E a comunicação é entender aquilo que você está me falando, eu devolver alguma informação, entendendo que você está entendendo aquilo que você está falando, e dessa forma a gente se conecta e a gente é muito maior, né? Então, isso é uma coisa que me marcou. Fala de novo, qual foi a resposta que você qual que é o propósito da comunicação? É não ser sozinho, não ser sozinho, não ser só. Rodrigo, você citou agora há pouco uma coisa, eu vou conectar com o que o Júlio falou. Você não usou essa expressão, mas eu queria trazer porque eu aprendi ela com o Sérgio Guimarães, que é um consultor especialista em gestão do tempo. Aliás, um beijo pro Sérgio, podia vir um dia aqui falar com a gente sobre isso. E ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o conceito de presenteísmo. Isso, olha, em 2011, eu trabalhava num outro instituto e eu lembro dele falar de presenteísmo quando as redes sociais ainda estavam começando, né? O Orkut é ali de 2004, 2006, o Facebook de 2007, 2008, então 2010 estava começando a se consolidar. E ali já se manifestava o fenômeno da perda do presenteísmo. Eu estou, mas não estou. Meu corpo está ali, mas minha atenção não. Daniel, deixa eu colocar uma imagem que alguém, não lembro onde que eu vi isso, mas que alguém coloca, que diz assim, você está com a mente e coração no local onde os seus pés estão. Perfeito. Perfeito. Não, eu ia provocar isso a partir da tua fala, né? Então, a comunicação existe para que eu não esteja sozinho. E numa corporação, numa sociedade como um todo, mas numa corporação, a grande premissa é que nós nos juntamos. Eu lembro de uma consultora na Diageo, Pailão, não sei se você lembra da Helenita, que trabalhava na RH. Uma vez a Helenita me perguntou, Danilo, o que é uma empresa? E aí eu, no alto dos meus 22, 23 anos, sabia de tudo, né? Blá, 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 blá. Ela falou, então tá, blá, 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 mas você não respondeu. Uma empresa é um lugar onde um grupo de pessoas se reúne para fazer algo que sozinhas elas não poderiam. Nunca mais esqueci dessa definição, ainda que eu tenha levado um tempo para compreendê-la. E eu continuo achando que uma organização é isso, né? Se eu pudesse fazer sozinho, ou se pudéssemos fazer em 2, nós fazíamos, como não dá, temos que fazer em 3, em 4, em 5. Então é um lugar coletivo. E nesse lugar coletivo, nós precisamos não estar sozinhos, né? Precisamos estar conectados. Logo, precisamos nos escutar, nos comunicar, né? E nos escutar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que hoje, dentro do mundo organizacional, há tanta perda de presenteísmo, e aqui não é ficar só falando do que é ruim e lamentando, mas eu acho que tem a ver com esse fenômeno da hiperestimulação. Né? Somos hiperestimulados a ter não sei quantos aplicativos no celular e temos que responder os e-mails e temos que atender todas as ligações e nós temos que ser infalíveis porque temos as avaliações de desempenho, temos que ser impecáveis porque senão não ganhamos os bônus. Uma cliente minha fala do perigo que ela percebe nesses bônus que são pagos, por exemplo, ao longo de alguns anos, porque vão gerando algemas de ouro. Às vezes o indivíduo não está mais feliz trabalhando ali, mas ele não pede demissão, ele não busca outro emprego porque ele vai deixar muito dinheiro na mesa. E olha que interessante, se deteriora imediatamente ali o presenteísmo, porque ele já não está mais ali. Ele está pensando no dia em que ele vai conseguir ir embora daquele lugar. Mas aí ele nunca vai embora porque ele, a cada ano que fica, mais um pouquinho de dinheiro ele vai deixar na mesa se ele sair. Você, como um todo, né? Você tem uma boa experiência no mundo corporativo, trabalhou em 1, 2, 3, 4 empresas diferentes. Você sente que tem uma hiperestimulação no mundo corporativo e que isso está, de alguma forma, deteriorando o presenteísmo? Eu acho que assim, a estimulação sempre vai existir, em todos os lugares, em todas as empresas, em todos os ambientes, assim, né? Eu penso muito nisso. Mas o que eu enxergo hoje como que está o ser humano, sabe assim? Porque o ser humano, ele vai ser o mesmo em todos os lugares. Então, se a gente olha para o ser humano numa empresa hoje, que consegue fazer e driblar tudo isso que você trouxe de estimulação,
ele vai ser um bom profissional, com certeza, fato, né? Só que estar realmente presente é um grande desafio, porque eu acho que envolve uma série de coisas, Danilo. Envolve a questão do ego da pessoa, por querer só falar, envolve a questão de você estar com foco em outro lugar e não é time, não são pessoas, então... No ambiente corporativo, não há mais espaço para quem não colaborar, na minha opinião. E existe até um termo, que eu sou péssima dos termos, eu acho que o mundo corporativo inventa tanto nome, sigla, sabe? Né? Tanta sigla. E eu nem decoro, porque isso... Eu tenho até ranço desses nomes todos, porque... Mas existe um termo que está no mercado agora de pessoas que estão no trabalho só por estar... exatamente pelo valor do dinheiro que ele precisa para poder viajar e se sustentar e etc. Mas o coração da pessoa não está ali. A pessoa não está ali, como você disse, né? Se o coração e a mente não estão ali, você não consegue estar presente com as pessoas. Qual que é o termo? É o bore-out? Ah, bore-out, isso Bore-out. mesmo. Tinha o burnout, que é eu me queimo emocionalmente e apago, e tem o bore-out, que é eu vou me desestimulando. Eu tô ali só por estar de boring. Tô de saco cheio, tô desestimulado. Só de corpo presente, é isso. Assistindo. É, só ali. E você pensa, né? Que triste realidade é essa, né? Que perigoso, né? E perigoso, e aí, assim, não dá mais só... na verdade, nunca foi só um papel da área de recursos humanos ouvir, né? É uma principal habilidade que hoje todos os gestores deveriam ter, inclusive. E nesse ambiente colaborativo, não só os gestores também, pessoas que também não têm time. Se a gente não tiver o presenteísmo e não trabalhar desta forma, ouvindo, não funciona. Você sabe que você tinha falado no negócio do presenteísmo? Já existe dentro das corporações praticar o 3 Cs. 3 letras Cs, que é corpo, coração e cérebro. Uhum. Esses 3 têm que estar juntos no mesmo lugar. Porque se um deles estiver fora, você não está presente naquilo. Sim. Né? Você sabe que eu queria trazer um ponto curioso de um amigo que trabalhou na Amazon. E a Amazon é um fenômeno de empresa, historicamente falando, de negócios, né? E uma das coisas que eles atuam como cultura fortemente lá, principalmente no grupo de liderança, eles abominam apresentações da Disney. Sabe aquela coisa de montar apresentação cheia de efeito e coisa e tal? Porque as pessoas dedicam muito tempo e elas querem uma se sobressair à outra. Ou seja, eu não competição já. Eu não estou querendo fazer uma apresentação bacana, eu quero fazer uma apresentação melhor que um colega ou que um suposto concorrente a uma posição futura que eu quero atingir dentro da corporação. Então, essa empresa, ela eliminou a questão dos PowerPoints, as suas apresentações em Canvas, tal, não sei o quê, e mudou tudo para coisa escrita. E tem um outro detalhe. Flipchart. Tem outro detalhe, olha isso, que é bem curioso para uma empresa extremamente moderna e super focada no digital, tá? Cada gestor chega de 15 a 30 minutos antes da reunião, eles recebem a pauta e todo mundo fica esses 15 a 30 minutos lendo sobre o assunto. Depois desses 30 minutos, todo mundo em silêncio na mesma sala, eles começam a falar sobre o assunto. Então tá todo mundo com aquilo muito fresco e não tem, eu preciso fazer uma apresentação, eu preciso criar uma animação, eu preciso destacar isso, não sei o quê. Então não tem quem é melhor, quem é ligeiramente um pouco mais atrasado. Todo mundo ali trabalha de igual para igual, porque o que interessa é o que você está fazendo presente, o que você está escutando e o que você está contribuindo sobre o determinado assunto. Ali sai super mais rico, Tenho certeza, como output sobre disso. a decisão a ser tomada na liderança. Que tem um impacto violento na base toda. Mas olha que interessante essa coisa da arte de ouvir, de escutar, principalmente quando você fala aqui, né, sobre essa ideia que é maravilhosa. Quando o indivíduo não está escutando e só está se escutando ou só se ouvindo, e aí cai na história da vaidade que você falou, é nessa hora que ele vai muitas vezes desqualificar qualquer melhoria. E aí ele vai chamar de mimimi qualquer coisa que seja diferente do que ele pensa. Que mimimi esse negócio de chegar 15 minutos antes para todo mundo se alinhar, porque na minha época era faca na caveira, né? As pessoas chegavam, quem se preparou melhor vencia. Quem vencia? Um indivíduo, mas quem tem que vencer é a organização. É aí que a gente precisa primeiro escutar se as pessoas entenderam onde é que elas vieram trabalhar. Porque ainda tem gente que acha que veio trabalhar para o eu SA, para o eu limitada. Quer trabalhar no eu limitada? Vira profissional autônomo.
Tá tudo bem, existe essa opção. Você pode, inclusive, abrir um MEI, né? Você abre um MEI, abre uma microempresa individual, vai ser, né, profissional autônomo. Agora, eu escolhi trabalhar numa corporação, eu escolhi aceitar uma vaga que está dentro de uma corporação, mas eu não quero fazer parte da corporação. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E quando elas não acontecem do meu jeito, eu desqualifico chamando de mimimi. Não vejo nada de mimimi nisso. Aliás, eu achei inovador. super eficiente, inovador. E sabe, Dri, uma vez a Alê, um beijo pra Alê, acho que ela tá na Holanda ainda, ela me contratou para fazer a mentoria do presidente de um banco japonês que era japonês. E ele queria se aclimatar aqui no Brasil, apesar de ele já ter trabalhado antes, ele queria primeiro se aclimatar culturalmente para poder fazer um bom trabalho. Já achei isso super inteligente e humilde da parte dele. E ele me contou que nesse banco japonês eles faziam um processo chamado nemawashi. Nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Vou tentar traduzir o que eu entendi, tá? Bem rapidamente. Antes de uma reunião que a diretoria iria fazer para tomar uma decisão, eles faziam algo similar a isso que você contou, Pailu, que era uma pré-reunião para eles se alinharem e todo mundo, então, já saber mais ou menos o que ia ser feito, o que ia ser decidido, discutir quem concorda, não concorda. Para quando chegassem na reunião para bater o martelo, não ter a perda de tempo da discussão, do concordo ou não concordo. Né? Coesão. Não, e eu achava, num primeiro momento, na minha ignorância ocidental, eu achei mimimi aquilo. Não usei essa expressão com ele, claro, mas pensei, pô, mas que perda de tempo. Então você faz a reunião da reunião e ele, com a maior tranquilidade, me respondia em inglês. Imagina, um japonês e um brasileiro conversando em inglês, né? E ele me respondia, na maior tranquilidade, a reunião da reunião. Fazemos uma reunião para nos alinharmos e fazemos uma reunião para tomarmos a decisão. Por que já não toma uma decisão logo de cara? Porque não estamos alinhados ainda. Não estamos todos na mesma página, como você falou, Pailu. Não lemos todos... Estamos aclimatados. Não né? estamos todos aclimatados. Hoje eu vejo com tanto valor esse nemawashi que, claro, mal utilizado, ele pode virar burocracia. Claro que sim. Eu também posso continuar usando o nemawashi para preservar a minha agenda. Então, eu não quero entrar em conflito. Eu vou no nemawashi, finjo que estou ouvindo todo mundo, finjo que concordo, só porque eu não quero me posicionar e entrar em conflito. Mas aí tudo depende, claro, da intenção de cada um. Mas o mecanismo de todo mundo chegar 15 minutos antes, ler o material, estarmos todos na mesma página, ou fazermos o nemawashi para depois tomarmos a decisão, me parece a arte de escutar, né? Não, e do presenteísmo também, se pensar bem. Porque hoje as reuniões nas empresas, elas são virtuais, a maioria delas, né? E você tem uma agenda atrás da outra, se você for olhar. Como que você se coloca presente? Você acabou de sair de uma reunião, né, tumultuada ou que com um assunto e entra na outra não preparado, Sim. ainda digitando coisas da outra, ainda fazendo outra coisa no meio da reunião. Impossível estar presente. Verdade, é só o corpo que está lá. É só o corpo que está ali. Então, assim, há uma... Nessas indústrias, nessas empresas, assim, uma vontade de fazer as pessoas colaborarem e criar essa pausa que, para mim, é crucial. Porque se as organizações, a gente não para organizar esse tipo de conversa e de reunião, muitas vezes é uma reunião que não vai... É improdutiva. Improdutiva, e não vai acontecer nada. E aí vai gerar outra reunião. Com Porque certeza. aí não decidiu nada, convoca outra reunião. E assim, a gente depende muito das pessoas, né? As pessoas são pessoas em todos os lugares. E eu falo que depois dos 40 anos, eu dou graças a Deus porque eu falei, nossa, fiquei feliz, porque tenho ruga, mas tenho um pouco mais de maturidade para entender e ter um pouco mais de paciência com as coisas, porque eu também sou muito de falar. Mas quando eu falo muito, eu não ouço, né? Então, essa arte de escutar, para mim, é tão interessante porque vem junto com a maturidade, na minha opinião, né? E o ser humano é o ser humano em todo lugar, e aí, para mim, esse é o ponto. A gente tem que aprender em todos os lugares, em todos os eventos, em todas as situações, como se comportar como adulto, sabe? Porque o adulto é aquele que precisa ir para uma reunião e ele precisa estar presente. Ele não vai para uma reunião mexendo no celular, olhando na rede social e fazendo outras coisas. Senão ele não está ali. O adulto não, mas não quer dizer que o indivíduo tenha 40 anos e seja adulto. Exatamente. Não, e o Danilo, ao longo quando a gente se conheceu, né, ele me ensinou uma coisa que eu pratico muitas vezes quando eu tenho um fórum muito grande de pessoas, que é
aquela fala que você utilizava assim, pensem em alguma coisa que está te incomodando agora, algum problema que você tenha, né? Eu não sei se vocês já ouviram o Danilo comentar Já disso. defesa de espaço mental. Isso. É isso aí. E aí eu replico Escreve no papel, isso. não é? Às vezes escreve, às vezes pensa. E aquilo é muito... É tão simples, né? É tão simples, mas tão importante. Porque aí você pensa naquele problema, você pensou... Tem como você resolver isso agora? Você pode sair daqui, vai lá e resolva, porque é importante e urgente. Mas se não, agora você vai limpar, porque a gente precisa estar aqui presente. Então, eu uso isso comigo, pratico isso nos lugares onde eu vejo que tem um público grande, um público disperso, por conta disso, Pailu, porque realmente falta presença, né? E assim, com inúmeros problemas, né? O ser humano não é só ali empresa, ele tem problemas de casa, ele tem uma série de neuras também. Então, se a gente não fizer isso e trazer o profissional para o presente, para aquele momento, não funciona hoje, né? E todos os grandes estudiosos da pedagogia e do processo de aprendizado, Pestalozzi, Piaget, enfim, não sou um grande, né, especialista nessa área, mas eles já alertavam há muitos anos atrás de qual é o elemento básico para que se dê o processo de aprendizado. E o elemento básico chama-se atenção. Se o aluno, a aluna, o indivíduo, adulto ou criança, não está prestando atenção, ele não está aprendendo. Ele pode estar até ouvindo, mas ele não está escutando, ele não está processando, porque é uma questão quase de processo neurológico, cerebral. Se eu não estou prestando atenção, eu não estou fazendo conexões. Logo, a minha memorização ela é mais falha, as conclusões que eu tiro, logo as apropriações são frágeis. Então, se eu não tenho presenteísmo, eu não tenho atenção. Se eu não tenho atenção, eu não estou escutando. E você falou uma frase linda, que obviamente eu peguei para mim, porque é uma armadilha. Quando eu falo muito, eu não escuto. Uma questão física. Se eu estou falando, eu não... Ou melhor, até posso estar escutando aí para pegar a etimologia que a gente está brincando aqui, né? Eu estou escutando o que eu estou falando, mas eu não estou ouvindo o impacto do que eu estou falando no outro. Às vezes eu estou tão preocupado em construir a próxima frase, como você falou, né, Pailu? Às vezes até o outro que está falando, mas eu já estou dentro da minha cabeça construindo a resposta. Sim. Então eu não estou escutando o que ele está falando, eu estou só ouvindo. Mas o que eu estou escutando mesmo é a minha fala, que é egóica, que é limitada. Então, adorei essa frase, acho que é um ponto importante. E eu não sei se já participaram de algum fórum que as pessoas começam a repetir as mesmas coisas. Né? Assim, é comum você entrar em reunião, apresentação, ou algum fórum importante, que alguém precisa trazer algum tema, e todo mundo quer falar. Uhum. E as coisas se repetem. A mesma coisa que o Danilo acabou de falar, porque o Pailu vai lá. Exatamente. É verdade, a gente não está ali atento, então a gente está repetindo, porque eu preciso falar. Mas eu tenho um ponto. Eu não sei se as pessoas. Bom, acho que uma parte das pessoas talvez não estejam prestando atenção. E aí daqui a pouco elas repetem algo que alguém já falou. Por que não prestaram atenção? Porque não escutaram. Mas acho que tem um outro elemento que vocês já trouxeram aqui, que é o da vaidade. Que gera muitas vezes até uma expressão que hoje o mundo buscando mais igualdade, né? Ou equidade entre homens e mulheres, para só dar um nome, me corrija se eu estiver falando besteira, Adri, de mansplaining, ou mansplaining, né? Sim. Que é quando o homem tenta explicar algo que a mulher acabou de falar. Então a Adriana acabou de falar isso. Fala, então, gente, sabe, a Adriana tá falando isso aí. Aí eu repito o que ela acabou de falar. Mas por que você tá repetindo? Porque muitas vezes, se for um outro homem, eu não faço isso. Porque aí eu tenho medo que esse cara me enfrente. Então, assim, isso não se dá só homens se impondo sobre mulheres, pode se dar em relação a qualquer tipo de gênero, mas às vezes se dá por vaidade. Então, eu vou repetir o que você acabou de falar pela vaidade de que a minha voz também esteja marcando território ali. Quão produtivo isso é? Para a gente realmente avançar. Porque é uma reunião que podia durar 10 minutos e a gente ter a nossa concentração, estreita ali e produtiva, leva 1 hora. E depois de meia hora falando do mesmo assunto, às vezes eu já estou dispersando a minha atenção. Está cansando. Né? De novo eles vão falar disso, e de novo. Pô, o cara está voltando no mesmo exemplo. Então, você vê que não só a escuta como um processo ativo é importante, mas o controlar a sua vaidade, a minha, né? Primeiro eu vou trazer vou primeiro tirar a trave do meu olho, né? Para depois reclamar do cisco no olho do outro. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vaidade de que eu também tenho que falar, a minha vaidade de que, não, a Adriana deu esse exemplo, agora eu tenho que dar um exemplo melhor do que o dela.
O Júlio contou uma história, agora eu tenho que contar uma história melhor do que a dele. Bom, cai no que você acabou de falar, né, Pailu? É mais competição de quem faz a apresentação mais incrível do que quem trouxe a informação mais relevante. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a limpeza de espaço mental fica como convite. O Nemawashi fica aqui como uma sugestão. Façam sim uma pré-reunião, façamos, né, todos nós, uma pré-reunião antes da tomada de decisão. Ou esse exemplo da Amazon que você contou, né, todo mundo chegar 15 a 20 minutos antes, meia hora que seja, e todos vão ler o mesmo material, é isso? Mas você viu o que está por trás disso, né? Aqueles 15, 20 ou 30 minutos que todo mundo está em silêncio e todo mundo está lendo o mesmo assunto, o que é? É para estar presente em 100%, nos 3 Cs, no corpo, no coração e no cérebro, ali. Então vocês vão discutir assuntos que todo mundo ficou na mesma página. Então não tem essa de, mas eu quero trazer uma ideia diferente, mas eu pensei que isso aqui não funciona, eu quero dar outro tom para a conversa aqui, porque eu preciso me destacar. O objetivo dele não é participar da reunião e trazer uma solução. O objetivo dele é se destacar perante os demais, ou destacar perante um superior, porque ele está com outro objetivo. Né? E eu acho que isso talvez seja um dos maiores desafios numa companhia, numa estrutura corporativa, que é a pessoa não está lá para entregar valor, ela está lá para se destacar. Ou seja, ela não está pensando no todo, ela está pensando nela. E quando ela pensa só nela, está tudo fragmentado. Entende? Então tem um step antes, que é a gente está coeso, a gente está com um objetivo único para esse tipo de reunião. Você pode estar em outro momento precisando demonstrar, querer crescer verticalmente, está tudo certo. Não estamos dizendo que as pessoas têm que abrir mão de querer crescer, se desenvolver e ser uma versão melhor de si própria. Né? Mas para aquele tipo de reunião, para aquele momento ali, aqueles minutos, que é uma tomada de decisão sobre um determinado assunto, não tem quem é melhor, quem é pior. Tem um conjunto que vai se alinhar e vai tomar uma decisão que é importante para a companhia, para a sobrevivência da companhia. Eu vou desafiar a nossa convidada, porque eu ainda acho que tem um desafio no mundo organizacional depois de 20 anos. Aliás, em 2005 eu comecei a trabalhar com consultoria, vai fazer 20 anos, Dri. Que é, por exemplo, o indivíduo está se destacando. O Júlio está lá no escritório dele, tem uma profissional que está se destacando. E ela está cada vez melhor, aí ela chega no teto daquela posição. E aí, para ela ganhar mais, porque se eu der mais salário para ela, eu quebro todo a escala ali de salários, né? O teto de salário da posição. Para ela poder ganhar mais, eu tenho que promovê-la. E muitas vezes a próxima promoção é uma promoção para uma vaga de liderança, de gestão, que é a única forma da pessoa ganhar mais. E aí ainda existe o clássico, promover o indivíduo que não tem perfil, ou às vezes tem perfil, mas não está capacitado para uma vaga de gestão, para que ele possa ganhar mais. E aí eu perco um excelente profissional que ele era até então para ganhar um péssimo gestor. E muitas vezes porque nós não escutamos essa pessoa. Ela não está nos pedindo necessariamente para ser gestora. Muitos indivíduos não estão dizendo, eu quero me tornar líder. Ele está dizendo, eu quero ganhar mais, eu estou produzindo mais, eu acho que eu estou entregando resultados melhores, eu quero ser reconhecido por isso. Não dá porque você já chegou no teto de salário da função. Qual é a próxima forma de mudar de salário? Ser promovido para uma vaga de gestão, mas não é isso que ele está nos pedindo, nós não estamos escutando. Acho que ainda temos um dilema, não sei muito como resolver isso no mundo corporativo. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Não é só a empresa, não é somente o gestor que faz isso, o RH que olha isso, mas o profissional também, né? E muitas vezes o profissional de RH, na minha opinião, ele tem que olhar além. Porque além de você escutar, você precisa entender, porque a pessoa está falando que quer ser um líder e você está vendo e ouvindo algumas outras coisas que não fazem da pessoa um profissional de liderança, né? Então, é complexo isso, porque é empresa versus o ser humano, o profissional ali, e há muitos erros, há muitos acertos também, mas eu vejo que assertividade é quando os dois lados estão alinhados e por isso precisa muito da escuta também, né? Porque hoje, se a gente pensar bem, as organizações, elas trabalham com alguns planos de carreira e com sucessão e etc. E muitas vezes o crescimento é esse crescimento de liderança para cima. Não tem muito um caminho, né, que avance tanto quanto na posição de liderança.
E se você olha para a carreira e fala, agora eu só posso ser líder, e agora? Não, existe espaço para todo mundo, existe espaço para o especialista, existe espaço para o técnico. E para você ser muito bom naquilo que você faz também, né? Assim, então, de novo, sobre a maturidade também desse profissional, sobre como ele já fez esse autoconhecimento, porque eu já trabalhei com profissionais que, no primeiro momento que eu conheci, a pessoa me falou, eu quero ser um vice-presidente, né? E ali... Possível? Claro que é possível, super. E fiquei feliz com a ambição, né, da pessoa. Anos depois, assim, uns 2, 3 anos, a pessoa falou, olha, eu não quero liderança, tá? De jeito nenhum. Então, é um pouco dessa consciência e maturidade, né? E a gente vê hoje um movimento muito grande das pessoas não querendo ser líder. Né? Você sente isso? Eu sinto, eu vejo isso, principalmente os jovens. Eu ia te dizer que eu vejo isso muito no grupo abaixo de 25 anos. Então, eles não querem ser líderes porque tem que gerenciar e tem que trabalhar com as pessoas. Mas será que também não é porque eles escutam os líderes atuais, e eu estou generalizando aqui, mas só reclamando? Não só, mas reclamando mais do que deveria. Não é um pouco igual a filho, né? Os filhos veem os pais voltando para casa dizendo, ai meu Deus, que inferno que é aquele lugar. Eu não vejo a hora de sair de férias. Eu não vejo a hora de chegar ao final de semana. Aí depois a gente espera que eles queiram trabalhar no mundo corporativo, que nós voltamos para casa dizendo que é um inferno. Será que esses jovens também não estão escutando? Né? Exato. Muitos líderes, né, Julião? Em todos os contextos, corporações grandes, escritórios menores, consultorias, dizendo que liderar é um inferno, as pessoas hoje são muito difíceis e tal. Esse garota de 20 anos olha para isso e fala, eu não quero ir para esse inferno. Acho até que eles são muito inteligentes de não quererem ir, se é isso que eles escutam. E isso me preocupa um pouco. E você fez a relação com pai e mãe, né? Na questão gestora, eu faço sempre isso. Meio simplista, talvez, de colocar essa relação, mas para mim faz muito sentido essa relação de gestora e, ao mesmo tempo, mãe da Lara. E a Lara, esses dias, falou assim para mim, eu não quero ter filhos e eu também não vou casar. E aí, esses dias, uma amiga também... Aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade. Não, ela falou antes, na verdade, de 8 ou 9 anos. E uma outra amiga também me trouxe isso e eu fiquei pensando, o que eu tô mostrando pra ela não querer casar e pra ela não... outras pessoas, né, ela tá vendo também. E essa escuta que eu faço com ela é assim, filha, mas por quê, né? Por que você não quer ter filhos? Eu sou tão feliz de ser mãe, Lara, eu adoro. A coisa mais feliz que eu tenho hoje é esse meu papel de mãe. Então, trazer e escutar, mas talvez essas pessoas, esses jovens, estejam hoje no mercado olhando o quão difícil seja gerenciar diferentes pessoas, liderar diferentes pessoas. Não, mas isso é especulação também. Os motivos a gente consegue só especular. Acho que ela entrou num cerne da história, porque assim, todo mundo deseja o crescimento vertical, todo mundo deseja e quer ganhar mais dinheiro. Só que às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para chegar nesse lugar. Sim. E esse preço, que talvez os mais jovens estão olhando e falando assim, o quê? Para ganhar esse dinheiro, para ter esse status ou para estar nessa posição de liderança, tem que passar por isso, e eu não tenho gestão sobre a pessoa, ou seja, eu não faço resultado próprio, eu dependo dos outros para fazer o meu resultado. E não posso mais mandar nela. Eu tenho que influenciar as pessoas, eu não posso mandar nelas. Porque antes podia, né? Tô fora, não quero nada disso para mim. Entendeu? Me deixa aqui no cantinho técnico, me deixa aqui na minha especialidade e tá tudo certo. Mas às vezes numa certa gerencio maturidade... eu mesmo. Então, né? mas uma certa maturidade me deixa aqui no meu cantinho técnico, mas me paga muito bem. Então, mas é aquela que você coisa. falou de não querer. Eu quero o melhor, eu quero o status, mas eu não quero pagar o preço. Mas interessante isso que vocês estão falando, porque, de fato, e eu não estou propondo, pelo amor de Deus, que fique muito claro, me escutem com atenção, eu não estou propondo a gente voltar no tempo para um modelo anterior, mandatório, violento, castrador. Acho que esse modelo era horroroso, gerava uma doença silenciosa nas pessoas. Acho bom esse modelo que a gente tem hoje, mais de diálogo, das pessoas terem a possibilidade de falar o que elas concordam e discordam, de ir num Glassdoor e dizer, olha, eu, quando trabalho no time ali
do Danilo, quando trabalho na empresa do Júlio, quando trabalho no projeto do Pailu, na empresa e no time da Adriana, eu dou nota tal para a liderança do Danilo, eu dou nota tal para o clima. É bom que as pessoas tenham fóruns para falar. Só que o problema é que quando todo mundo tem fórum para falar e ninguém tem o comando para poder tomar uma decisão, vira uma bagunça. E para mim o ponto aqui, porque senão também fica abrindo uma filosofia e não tem solução nenhuma, é que a gente evoluiu muito nos direitos, muito, graças a Deus, evoluímos nos direitos. Hoje você tem muitos fóruns para que as mulheres digam: estou sendo assediada, estou sendo desqualificada em relação a um homem. Você tem fóruns e espaços e leis para proteger um indivíduo que está sofrendo preconceito por cor de pele, por orientação sexual e tantos outros caminhos. A grande questão aqui não é, como diz o Paulinho Mosca, não quero nenhum direito a menos. Tem uma música dele que é linda, que ele canta este refrão, né? Não quero mais nenhum direito a menos. Aliás, eu sempre falo que o Júlio é a cara do Paulinho Mosca. Depois dá uma olhadinha. Fiquei curiosa agora. Dá uma olhadinha depois. Um cantor brasileiro. Bonitão, assim, um cantor bonitão. Ele fez aquela música Último Dia. Não sei se você lembra. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? É uma música provocativa. Ele tem várias músicas boas e uma delas é essa, né? Não quero mais nenhum direito a menos. Ótimo, eu também não. Vamos agora equilibrar essa conversa falando de deveres? Porque hoje a gente fala 90% do tempo dos direitos das pessoas e fala 10% do tempo sobre os deveres. Talvez antes era desequilibrado, era 90% do tempo falando dos deveres e só 10% dos direitos. Vamos então agora evitar o efeito pêndulo e tentar achar um meio termo? Vamos falar de direitos contanto que os deveres estejam cumpridos. Mas uma vez que os deveres estejam cumpridos, vamos também, obviamente, falar dos direitos. Acho que um trabalho que nós, líderes, em todas as instâncias, líderes familiares, líderes corporativos, de negócios próprios ou de empresas privadas, ou empresas, né, públicas que seja, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de resgatar o equilíbrio entre direitos e deveres. Ouvir e depois, fundamentalmente, escutar as necessidades das pessoas, mas também escutar aonde elas estão dizendo as dores delas, que elas não conseguem cumprir os deveres. Porque se eu só ouvir e escutar os direitos e tentar atendê-los, não vai parar de pé o processo. Não vai parar de pé. Se todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres, como é que eu crio os recursos? Como é que eu crio, né, aquilo que vai ser o valor a ser distribuído para as pessoas, se ninguém está criando esse valor? É muito extremo, né? Assim, quando é muito extremo, para mim, não funciona e há um desequilíbrio, né? Mas eu te ouvindo agora, fiquei pensando, e até talvez o Júlio, que é uma pessoa mais tranquila, mais, né, ouvinte, eu acho que existe muito ruído e muito estímulo, talvez, para que as pessoas falem. Sabe assim, é muito assim, quem não é visto não é lembrado, então tem que se falar muito. Não sei se o Júlio, na tua carreira, você já viveu algo assim, mas eu tive que aprender a falar mais, inclusive, para poder achar que... para poder aparecer, podemos dizer assim, né? E não que eu não estava escutando, ouvindo, prestando atenção e tendo todos os meus insights. Assim, não sei se você já viveu algo assim, mas eu vejo muito isso nas empresas, sabe? A pessoa é muito colaborativa, muito assertiva, tem todos os skills, mas ela pouco fala e pouco aparece, né? E muitas vezes esse estímulo de ficar só falando talvez tenha prejudicado essa questão da escuta. É cultural, né? Cultural da empresa. Dá valor a quem aparece, dá valor a quem fala bonito, dá valor a quem tem as ideias, mas mesmo se aquelas ideias não forem para frente. E o que está na base, que deveria ser consenso, que deveria ser construir base sólida e coisa e tal, às vezes está em segundo plano. E esse segundo plano põe em risco a empresa, põe em risco investimentos, Totalmente. põe em risco tempo. E aí depois fica todo mundo correndo, desculpa o jargão, correndo atrás do rabo para poder tentar cumprir um número. E aí é mascarado esse número porque tem que cumprir, gente. Mas porque está desorganizado, porque não está alinhado, porque estão dando valor para uma coisa que talvez seja mais casca do que conteúdo.
No interior, Julião, falaríamos por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Mas acho que um dos primeiros aprendizados do momento de falar, né? Voltando ao que eu te falava, né? Tem tempo para tudo. Eu lembro que a primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu estava super modesto. Quais são suas habilidades? Eu sou bom isso, aquilo. Aí falou, pô, mas o fulano falou que você é super bom nisso aqui. Eu falei, é verdade. Aí depois eu percebi, falei, não, entrevista de emprego é hora de você falar e você ser o cara que vai colocar para fora tudo aquilo, vai falar um monte. Então, isso, eu acho que tem momento para tudo. Realmente existe alguma pressão, talvez, da comunidade ali, né? A comunidade da empresa, que você tá vendo o cara se destacar porque ele tá falando, e simplesmente porque ele tá falando, não necessariamente porque ele tem muito conteúdo. Mas no frigir dos ovos, eu acho que é isso. A pessoa é equilibrada, que ela tá escutando e dando as respostas certas no momento certo, é essa que vai se destacar realmente, né? E já caminhando, a gente pode já caminhar pro nosso tempero Você final. Sabe que vai ser um desespero fazer os cortes nesse episódio, né? Porque a gente faz os cortes para pôr no Instagram, né? E são normalmente 5 cortes, que até o David que tá aqui nos bastidores nos ajuda, né? A gente sinaliza, olha, esse trecho. O corte vai ser assim, ó, do segundo 1 até o último segundo, porque tudo aqui tá gostoso, né? tá útil, tá produtivo. Verdade. Mas tempere, por favor. A gente chega no final do episódio, a gente sempre coloca um tempero final nesse cérebro do Sócrates, né? E uma coisa que eu fiquei pensando nessa conversa toda era como é louco esse mundo que a gente tá hoje, né? A gente tá falando, não, a gente precisa parar para estar aqui, onde eu tô. Que conversa é essa, conversa né? de doido é essa? Eu tô aqui, não tô... Não, você não tá aqui, você tá com a cabeça em outro lugar. Aí eu fiquei imaginando uma sociedade muito antiga, quando o homem era caçador-coletor ainda. Cara, vida muito mais difícil, né? Em vários outros aspectos. Mas assim, se o cara ele tá caçando, pô, é aquele problema que ele tá resolvendo naquele momento. Ele tem mais um problema? Tem. De repente o filho tá doente, talvez, sei lá, tá preocupado. Tem goteira na caverna, sabe? Tipo, talvez ele tenha mais 2, 3 problemas na vida ali. Mas assim, isso aqui, perdão. Isso aqui é minha lista, meu caderno de tarefas, né? Cara, eu tenho 50 coisas sem riscar aqui ainda para fazer. Eu já anotei todas as minhas coisas, pode pegar minha caneta. Então, assim, a gente criou um mundo doido demais, em que a gente divide a nossa atenção em 1000 coisas diferentes, e esse é o grande desafio. E por isso, voltando para o mundo corporativo, eu acho que o grande skill, a grande habilidade que o mundo nos cobra hoje é de ser gente. De ser humano, de ser... Só isso. De ser humano, assim, de ser uma pessoa que, ok, eu tô aqui, tô me conectando a você. Eu tô ouvindo o que você está falando, tô entendendo o que você está falando, tô resolvendo os problemas que estão ao meu redor. Ou seja, é ser gente. Né? A gente foi acrescentando um monte de coisa, né? Agora eu tenho caneta, tenho caderno para escrever, agora eu tenho computador, tenho celular, tenho um monte de outras coisas. Agora eu tenho a IA. Tenho a IA e tudo isso foi criando habilidades, né? Nós somos super homens hoje, né? A gente tem trocentas habilidades diferentes. A gente acha que é super-homem. Não, a gente consegue fazer muito mais do que aquele ser humano que era caçador e coletor. Sim. Mas essa carcaça aqui é exatamente a mesma. Se eu tivesse nascido há 30 mil anos atrás, biologicamente, teoricamente, eu seria o mesmo ser humano com as habilidades para viver naquele mundo lá. Assim como o cara de 30 mil anos atrás tivesse nascido hoje, é o mesmo ser humano que vai desenvolver as habilidades para viver nesse mundo. Mas a gente continua sendo gente e o mundo está nos pedindo isso. Vamos ser humanos, que é o quê? Seres sociais que estão preocupados com as outras pessoas. Nós somos sociais, ninguém é sozinho, e a gente tem que cada vez mais desenvolver essas habilidades. E assim, geralmente a gente não se propõe a dar respostas, né, ou dar soluções, mas eu vou me atrever a dar uma acho que resposta para isso, que esbarra em tudo que a gente falou até agora, que a gente precisa criar disciplinas para isso. A gente precisa ter rotinas. Por exemplo, o cara da Amazon falou, não vamos usar PowerPoint, vamos usar uma outra ferramenta para isso. Vamos deixar o celular do lado, vou dormir e vou deixar o celular lá fora. A gente precisa criar essas rotinas, porque o mundo está nos sugando, né, com esse monte
com essa enxurrada de informações, de atenções, e eu acho que demanda a gente ser consciente disso e falar, não, tá bom, eu vou, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais, e cria uma rotina de meditação, de escuta ativa, né, de sentar numa mesa de podcast para conversar durante 1 hora, prestando atenção na outra pessoa. A gente precisa mais do que nunca dessas rotinas. A gente não atende o telefone enquanto a gente está gravando, né, por exemplo. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ter um cliente me pedindo um projeto incrível que você tem que me mandar uma resposta em 15 minutos. Não vou mandar. Pois é. Porque eu não vou nem saber o que está acontecendo. E não estou sofrendo por causa disso, porque escolhi estar aqui. Exato. Né? Eu vou pegar o gancho, então. Você falou dessa coisa dos protocolos, você comentou os 3 Cs, eu anotei, né? Que você falou que o coração, a cabeça e o corpo tem que estar... O cérebro, perdão, né? O coração, o cérebro e o corpo tem que estar no mesmo lugar. Tem uma historinha que a gente conta muito em determinados workshops, que é a história da invenção da lâmpada, do Thomas Edison. Eu até anotei os números, eu não lembro de cabeça, mas ele inventou a lâmpada, ou ele terminou de patentear a lâmpada em 1800, e aí eu não vou lembrar, 79, alguma coisa assim, e tem o registro de que ele fez mais de 1.300, também posso estar errando os números, centenas, ou milhares de patentes, o Google, né? sabe Seguramente é mais de 1.000 patentes. 1.300 e tantas, tem um número lá na história, tentativas, né, de se criar a lâmpada. Uma hora o vidro era muito grosso, outra hora era muito fino e explodia, outra hora a corrente era muito forte, outra hora era fraca, não encandecia, e por aí vai. Até que ele consegue achar, patenteia, e aí ele é entrevistado por uma jornalista da região ali, ele morava, se eu não estiver enganado, na região de New Jersey, e perguntam para ele, né, como é que ele encontrou disciplina para, depois de mais de 1.300 tentativas, mais de 1.300 fracassos, e mais uma vez para o laboratório, e aí sim conseguir chegar na estrutura ali da lâmpada. E a resposta que fica para a história dele é muito bonitinha. Ele diz assim, eu não fracassei 1.300 e tantas vezes. Eu descobri 1.300 e tantas formas de não se fazer uma lâmpada. Tá bom. Acho a frase muito bonita, mas aí eu gosto sempre de voltar para hoje. No caso, estamos gravando em 2025, certo? Hoje, em 2025, tem espaço num mundo tão conectado, porque aí, de novo, o equilíbrio, né, Dri, que você trouxe, que vocês trouxeram. Por um lado, é linda essa história do protagonismo, do cara que vai para cima e não desiste. Por outro lado, no mundo corporativo e no mundo como um todo, no seu escritório, Júlio, no escritório de arquitetura, Estúdio Del Valle, as pessoas trabalham absolutamente sozinhas, do começo ao fim, num projeto arquitetônico? Não, nunca. Mas nem na Vértigo. Eu recebo a demanda, aí a Aretusa me ajuda com a logística, aí muitas vezes alguém vai me ajudar montando o material, aí muitas vezes eu vou trocar uma ideia com outro consultor, aí às vezes eu não tenho agenda, eu vou pedir ajuda para uma outra pessoa, alguém nos bastidores. Outro dia o Miguel, meu filho, foi pela primeira vez fazer um trabalho comigo lá em Uberaba, porque enquanto eu estava conduzindo, precisava organizar uma parte de uma dinâmica diferente que a gente fez, eu precisava que ele estivesse ali montando. No mundo corporativo, então, a gente acabou de falar disso, não tem como o indivíduo ser um lobo, uma loba solitária. Então é muito bonita essa história do Thomas Edison. Mas não dá mais tempo hoje em dia, em 2025, para eu ser o sujeito que se enfurna numa sala e fica ali 10, 15, 20 vezes tentando achar sozinho a solução. Enquanto eu estou fazendo isso, um garoto está conectado com uma garota na Sibéria, que está falando com um outro na Terra do Fogo, que está falando com outro na Austrália, e cada um tem um pedaço da resposta. E se eles se escutarem, se eles realmente colocarem todas as questões sobre a mesa e prestarem atenção uns aos outros, eles vão construir a resposta muito mais rápido do que eu sozinho. Então a escutativa, eu acho que hoje já não é mais um diferencial, como talvez foi no passado. Hoje é competência fundamental, porque num mundo hiperconectado, se eu não estiver escutando, eu estou isolado, e isolado eu estou perdendo eficiência. Nós também acho, Júlio, que não viemos para dar resposta, mas eu queria ser enfático aqui, convidar todo mundo que está nos escutando. Preste atenção na sua escutativa. Ela é fundamental. Como a Adri disse, eu vou levar isso para mim, quando eu falo muito, eu não tenho espaço para escutar as pessoas. Então, ok, use a sua eloquência, se você for mais tagarela, que nem eu, Adri, o Pailu, mas use também o equilíbrio, como a Adri faz, de escutar, mas escute ativamente, porque hoje é uma competência fundamental para trabalhar coletivamente num mundo que é cada vez mais coletivo.
Não, e filosofando igual o Júlio fez, né? Filosofia é uma coisa que eu tenho um sonho de fazer e dar aulas, assim, sabe? E filosofando tá muito difícil, que mundo maluco, né? Porque você ouve essas conversas, você que ficou ouvindo aqui um pouco, é complexo. Você fala, gente, esse mundo tá maluco. E tá mesmo, né? E tá mesmo. Mas a esperança que a gente tem funciona nessas pequenas ações. Uma organização de agenda, organizando tempo para ouvir o teu filho, organizando tempo para ouvir o teu time. Essa organização te ajuda a fazer essa escuta ativa, né? Isso não vai acontecer por osmose, naturalmente, não vai. Mas com tantos estímulos e com tantas coisas acontecendo, se a gente não se organizar, se a gente não quiser se organizar para isso, a gente não vai conseguir fazer. Sim. Né? Acho que esse é um ponto principal. Acho que tem três falas aqui bastante importantes e eu acho que cabe bastante para o mundo corporativo, né? E se eu pudesse contribuir do que eu ouvi de todos vocês, escutando ativamente todos vocês, tem um desafio gigante para o ser humano como um todo, e a gente está falando bastante pesado aqui em cima do mundo corporativo, mas ele cabe também na vida pessoal, cabe na vida social, né? Que é você cada vez mais deixar de parecer e cada vez mais dar espaço para o ser, viver isso, né? Porque o mundo está mudando com uma velocidade tremenda e as máscaras estão caindo. E quem parece não consegue parecer mais. Só quem vive e ou seja, viver o ser, vai sobreviver. Então, fica aí a dica de a gente tentar ser mais do que parecer mais. Trazendo isso para a escuta, eu acho que é o desafio de buscar ser interessado e menos interesseiro. Né? Olha que legal. É isso. Mais interessado e menos interesseiro. Mas para isso eu preciso ser um interessado autêntico. Ou melhor, mais interessado e menos interessante, né? Assim, buscar ser mais interessado numa relação do que buscar ser a pessoa que é interessante, né? É isso. Muito bem. Muito bom. Vocês têm mais 8 horas para a gente continuar o papo? Não, você sabe que essa conversa aqui me remete também a... Antigamente as pessoas saíam na rua e conversavam. Eu falo isso, eu e meu marido, a gente fala muito isso. As pessoas, os vizinhos, saíam na rua, colocavam uma cadeira, conversavam. E eu e ele, a gente fala isso, porque eu moro numa cidade pequena, né, com 55 mil habitantes. E a gente sente falta disso, dessa conversa, sabe? Essa conversa despretensiosa, sem pauta. É uma conversa, assim, super pertinente para qualquer um que for ouvir, né? Se tá no mundo corporativo, se não tá no mundo corporativo. E essa conversa me remeteu a isso agora, como se a gente estivesse, assim, sabe? Antigamente na rua, sentado com cadeira conversando. Então foi muito bom. O Ivan Petrini, um beijo para ele, que foi o consultor que me convidou para vir, né, trabalhar com esse tipo de serviço. Ele, uma época, brincava que a gente devia, no final dos workshops, propor que as pessoas sentassem numa roda para a gente ter uma conversa ao pé da fogueira. Porque antigamente as conversas ao pé da fogueira, nas sociedades mais antigas, eram as conversas que os adultos iam ter quando as crianças dormiam, para discutir o dia a dia daquela comunidade, fosse qual fosse, tá? A estrutura da comunidade. Mas vamos falar agora do que aconteceu no dia, vamos nos escutar uns aos outros. Então, eu fiquei me perguntando já há algum tempo, qual é o segredo do podcast? Né? Por que esse formato pegou? Não importa se tem uma audiência incrível, não importa se é um podcast que às vezes só você e sua família escutam, né? Várias pessoas gravam podcasts e a audiência é ali, ele e os amigos, mas ainda assim é fascinante. Acho que é um pouco disso, sabe, Dri? Eu acho que quando a gente senta nessa mesa aqui e as câmeras já não importam porque elas estão distantes, a gente não precisa ficar falando para a câmera, a gente lembra um pouco desse momento ao pé da fogueira, desse momento com os vizinhos na calçada, porque é um bate-papo, especialmente nesse modelo podcast que não tem tanta pauta, não é tanta entrevista, né, direcionada. E acho que quem assiste fica com essa sensação. Eu fico com essa sensação. Que tá ali ouvindo os vizinhos conversarem. Isso, é um bate-papo. É um bate-papo. E eu quero terminar evocando uma frase do Paulo Gaudêncio. O Paulo é um profissional brasileiro já falecido, mas brilhante. Convido que todos nós possamos estudar mais ele. O Paulo tem uma frase linda. Ele diz assim: a qualidade que eu dou para ouvir o outro é a mesma qualidade que eu dou para escutar a mim mesmo.
E eu completo dizendo vice-versa. A mesma qualidade que eu dou para escutar a mim mesmo vai ser a qualidade que eu vou dedicar para escutar o outro. Então, indivíduos que se dedicam ao autoconhecimento genuinamente vão começando a se interessar um pouco mais por escutar os outros, porque vão descobrindo que não são uma ilha. Eu sou um indivíduo no meio de outros indivíduos. Quando a pessoa é muito insegura, muito amedrontada e ela tem muito medo do que ela vai descobrir dentro dela, se ela se escutar, ela começa também a criar muitas máscaras sociais, sabe, Paulo? Você mandou muito bem evocando isso. Aquele indivíduo muito arrogante, aquele indivíduo cheio de empáfia, no mundo aqui, no final das contas, aquilo ali é uma couraça de caráter, é um mecanismo de defesa. Ele só tá, para quem estiver um pouquinho mais atento, mostrando o tamanho do medo dele. Porque a partir dessas máscaras, ele vai mostrando o tanto que ele tem receio que você enxergue o que está guardado, que o outro, né, enxergue o que está guardado lá dentro. Mas no fundo, talvez ele mesmo tenha medo de se encarar. Mas quanto mais eu vou me encarando, quanto mais eu vou me escutando, mais natural vai ficando aquilo que eu vou ouvindo de mim. E aí mais natural vai ficando também escutar o outro. É um processo que se retroalimenta. O Paulo é muito sábio quando diz que a qualidade que eu dou para escutar o outro é a mesma qualidade que eu dou para escutar a mim mesmo. E se eu puder trazer uma sugestão de um livro, uma coisa que resume um pouco do que a gente falou aqui, do que você trouxe agora aqui no final, para quem não leu ainda, é o Siddhartha, do Hermann Hesse, e ele fala exatamente isso, é uma busca constante, e no final acaba, eu não vou dar o spoiler, mas no final acaba ele ouvindo o rio. Ouvindo o rio. O Hermann Hesse não é um autor moderno, ele é um autor da virada do século retrasado para o passado, mas um grande escritor, sim, né? Sim, e traz muito Nunca tinha ouvido falar. Como é o nome desse livro? Siddhartha, uma capa linda, bonita, assim. E aí, esse livro me marcou muito, porque eram muitas voltas e acontece uma série de coisas, e no final acaba ele como um barqueiro ouvindo o rio. Ouvindo o rio. E ali onde ele encontrou a paz. Nesse livro. Não sei, a cara dele. Eu só não notei agora porque minha caneta caiu aqui embaixo. Mas eu tô... Colaboração. Mas vale Obrigado. A pena, vale muito a pena. Siddhartha, Hermann Hesse, H-E-S-S-E. A famosa frase em inglês que é back to the basis, de volta para a base de tudo. É isso. Muito bem. Muito bom, gente. Vamos voltar para a base, que é tudo que começa precisa ter um fim, né? E a gente vai precisar encerrar esse episódio. Mas olha, Adri, é aquele encerrado tipo, quando é que você volta? Olha, eu tô assim, em casa quase. Tô feliz, porque esse foi um presente pra mim, de verdade. Esse bater papo pra mim foi excelente aqui com vocês. E fico triste de não ter vindo antes, sabe? Aqui, com essa conversa. Como é que foi a frase que você falou lá, citando Eclesiastes? Há tempo pra tudo. Há tempo pra tudo. Você estava burilando sim, o seu este conteúdo. foi o tempo de estar aqui e chegará o tempo de retornar também. Muito bom, agradeço. Bom, legal. Pai Lu, Júlio, obrigado, queridos. Obrigado, Dri, Adri. Obrigado, uma Adri. alegria, uma satisfação, um privilégio ter você aqui. Reforço, você realmente é uma pessoa que tem uma escutativa muito natural, junto com uma fala muito fluida, e acho que é um ótimo exemplo do que a gente propõe aqui, né? Equilíbrio. Equilíbrio não é estarmos parados. Equilíbrio é um movimento que vai compensando. Quando eu estiver escutando demais, né, o Júlio mesmo percebeu isso na entrevista, opa, deixa eu me cutucar aqui para falar um pouco. Quando eu estiver ocupando o lugar demais falando, como acontece comigo, eu morde a língua, né, escuto um pouquinho mais, porque como você mesma disse, quando eu falo muito, eu acabo não tendo tempo para escutar. Muito bom. E a vocês que nos escutaram, que se nos ouviram, assiste de novo para escutar com mais atenção. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, por nos darem a honra, né, o privilégio de podermos entrar um pouquinho nos seus ouvidos, nas suas mentes, nas suas casas. Comenta o que vocês acharam, coloca ali sugestões, o que vocês ouviram que chamou a atenção, o que vocês ouviram que vocês discordaram. Vamos trocar, né? Existe hoje esse mecanismo maravilhoso de podermos comentar, seja no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify tem como comentar também, ou se você viu um trechinho no Instagram, comenta lá também, nós vamos escutar vocês e espero que a gente escute a Adri uma outra vez aqui no programa e que na semana que vem a gente esteja aqui de novo para nos escutarmos uns aos outros neste, como é que eu falei no começo, auditivo podcast delicioso, papo maravilhoso, esse podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu. Beijo, gente. Beijo.